Oi, Eni. O Senado Notícias Revista está chegando com muita informação. Isso mesmo, Thiago. Vamos ver no programa de hoje. Perto de completar 30 anos, a Constituição brasileira tem 119 pontos que ainda não foram regulamentados. Há menos de 2 meses das eleições, muitos eleitores não sabem em quem votar. E o terceiro episódio da série Testemunha da História. O Senado Notícias Revista começa agora. Com quase 30 anos de vigência, a Constituição brasileira ainda tem 119 pontos que não foram regulamentados. O que o Congresso Nacional tem feito para concluir essa tarefa deixada pelos constituintes? E por que muitas vezes o Supremo Tribunal Federal é acionado? Declaro promulgada o documento da liberdade. No dia 5 de outubro de 1988, a atual Constituição brasileira foi promulgada, mas o Constituinte deixou 382 dispositivos para serem regulamentados. Nesses 30 anos, já foram elaboradas leis específicas para 263. Ainda faltam 119 e para 91 já há propostas apresentadas, mas que ainda não foram votadas. Só no artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, entre as matérias ainda não regulamentadas estão a proteção aos locais de culto religioso e as normas para extradição de brasileiros por crime comum ou tráfico de drogas. Também falta regulamentar a eleição para presidente da República e vice, caso haja vacância dos cargos nos 2 últimos anos de mandato. O direito de greve do servidor público é outro tema sem regulamentação. Ainda continua vigorando a decisão do Supremo Tribunal Federal em uma série de mandados de injunção, prevendo que o servidor público vai poder fazer greve, aplicando-se no que couber a mesma lei de greve da iniciativa privada. O problema é que essa lei de greve da iniciativa privada prevê uma série de mecanismos de negociação prévia que não são plenamente aplicáveis no setor público. O que ainda não foi regulamentado, muitas vezes acaba vindo parar aqui. O Supremo Tribunal Federal tem criado jurisprudências para matérias que ainda não têm uma lei específica e tem sido criticado por legislar no lugar do Congresso, o chamado ativismo judicial. São temas que geram uma certa tensão dentro do Congresso Nacional, em que muitas das vezes o legislador prefere por bem não colocar a mão naquele tipo de matéria. E, por outro lado, acusa-se também o Supremo Tribunal Federal por ativismo judicial, mas também deve-se levar em consideração que direitos fundamentais não podem serem sacrificados. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, disse em entrevista a um programa da TV Senado que é função do Supremo regulamentar dispositivos da Constituição em caso de omissão do Congresso. A Constituição que disse, na omissão, você pode regulamentar até que o Congresso regulamente. Então, 30 anos de omissão, no caso da greve do serviço público, está regulamentado. A hora que o Congresso aprovar, vale o que o Congresso aprovou. Mas será que tudo mesmo precisa ser regulamentado? Não é assim que pensa o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Se 30 anos depois, 119, você disse, 119 não foram regulamentados, é que também não estão fazendo falta para o país. No Congresso, 4 comissões já foram criadas com o objetivo de dar mais celeridade à regulamentação dos dispositivos constitucionais que ainda precisam de leis específicas. Como resultado, houve, entre outras ações, a regulamentação do trabalho doméstico e do crime de terrorismo. Em 2017, foi feito um pacto entre a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, com os presidentes da Câmara e do Senado para tentar regulamentar os pontos pendentes antes do aniversário de 30 anos da Constituição, mas não houve avanços. Tem uma coisa que pode explicar esse fator: a grande fragmentação partidária e o tensionamento do ambiente político no Brasil. Quer dizer, ficou cada vez mais difícil você construir consenso sobre determinados assuntos. Apesar de a Constituição brasileira completar 30 anos e ainda ter muitos dispositivos sem regulamentação, ela é considerada nova e é também classificada como moderna. É uma Constituição que ela necessita de tempo para que aqueles direitos e garantias fundamentais que estão previstos
impostos possam ser devidamente regulados pelo Congresso Nacional, mas isso necessita de tempo. Os candidatos a algum cargo na eleição de 7 de outubro já podem oficialmente fazer campanha na rua e pedir votos aos eleitores. Mas este ano, Eni, vai ser preciso um grande esforço de convencimento, porque pesquisas identificaram um percentual elevado de pessoas sem candidato ou que preferem votar em branco e até mesmo anular o voto. A menos de 2 meses das eleições, o que mais se vê nas ruas são eleitores indecisos. Estou indeciso, estou estudando. Pretendo votar, ainda estou estudando aqui, aí ver se dá certo. Mas aí eu estou meio descrente. Não só indecisos, o que tem chamado a atenção dos analistas é o número de eleitores que, nessa altura da corrida eleitoral, diz que pretende votar em branco ou nulo. Fiz votar? E como? Mas só vai votar? Eu vou anular meu voto de cabo a rabo. Não acredito em ninguém. Pra te falar a verdade, eu acho que nem pretendo votar, viu? Tá complicado, né? Eu era uma pessoa que eu não ficava sem votar. Mas com tanta falcatrua, com tantas situações, já é o segundo. E esse ano eu não vou votar. Uma pesquisa feita pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, em parceria com o IBOP, mostrou que 59% dos eleitores estão indecisos ou pretendem anular o voto. O percentual é o maior das últimas 5 eleições. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas em todo o país. Apesar de 70% dos entrevistados concordarem que uma eleição pode mudar o país para melhor, 45% se dizem pessimistas ou muito pessimistas com as eleições deste ano. 2/3 dos eleitores preferem nem votar, de acordo com o levantamento. A gente perguntou isso na pesquisa, ou seja, qual é a razão de você estar dizendo que vai votar em branco ou anular o voto. E a grande maioria é a questão da corrupção. Ou seja, as pessoas estão muito desacreditadas com a classe política. Então, não conseguem identificar um candidato que vá mudar o jogo da corrupção, que vai enfrentar esse problema. Para esse especialista, a tendência é de que a situação mude quando começar a campanha eleitoral. As pesquisas que medem opinião mostram que no começo da eleição o número de pessoas que estão propensas a votar nulo, votar branco ou que dizem que estão indecisas sempre é grande e isso vai diminuindo ao longo do tempo de propaganda no rádio e na televisão. Até no final, esse índice ser bastante pequeno, o número de pessoas que votam branco e nulo. E, infelizmente, as pessoas acham que estão fazendo um protesto, mas, na verdade, estão auxiliando aqueles candidatos que estão aí. Porque acho que o importante é você procurar um candidato mais próximo da sua agenda, né? Se a sua agenda é a questão da corrupção, é tentar identificar um candidato que não esteja ligado à corrupção, que esteja mais próximo com um combate à corrupção e votar nele. O professor Elias e o vigilante Chicão pensam exatamente assim. As pessoas precisam votar. É através do voto que nós vamos mudar, né, a nossa história, a nossa realidade. O voto é um exercício de cidadania e isso foi conquistado com muita luta. Tem que escolher alguém. Quando eu não escolho, eu aumento a chance de um candidato precário assumir o controle lá. Então, quando eu escolho, faço uma boa escolha, eu estou reduzindo essa margem. Emissão de gases de efeito estufa pelo Brasil teve o maior aumento em 13 anos. E a Comissão do Congresso debate a realização de Conferência Ambiental Internacional aqui no país. Esses são temas da coluna Momento Eco, que você acompanha agora. Se o Brasil continuar lançando no ar a mesma quantidade de gases de efeito estufa que foi verificada entre 2010 e 2016, não vai cumprir a meta de clima para 2020. De acordo com o novo relatório síntese do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases do Efeito Estufa, em 2016, o país emitiu 9% mais gases. Foi a maior elevação em 13 anos, puxada
passa pelo desmatamento. Se permanecer essa tendência, o Brasil vai ultrapassar o limite menos ambicioso da meta de redução de emissões brutas, proposta pela Política Nacional de Mudança do Clima. O relatório completo está disponível na internet, no endereço seeg.eco.br. Vale a pena conferir. E a Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas realizou uma audiência pública para debater a candidatura brasileira para sediar em 2019 a Conferência das Partes da Organização das Nações Unidas, a COP25. A ONU faz um rodízio entre as regiões do mundo para sediar as conferências. De acordo com o regulamento da organização, a próxima deverá ser realizada em um país da América Latina e Caribe. Nós temos que trabalhar, de fato, com muito afinco e muita precisão para, em primeiro lugar, conseguir trazer essa COP para o Brasil e para que ela, de fato, seja um sucesso, não só na sua realização, como nas suas conclusões. É importante para o mundo e é importante para o Brasil que esta COP aconteça no Brasil. Esse foi o Momento Eco. Semana que vem a gente volta com mais informações sobre a preservação ambiental. Tiago, vamos conferir o que aconteceu no Senado durante a semana? Vamos sim, Eni. E a Agência Senado noticiou tudo o que rolou de importante por aqui. Vamos conferir agora no nosso Giro de Notícias. Na segunda-feira, um dos principais destaques era para a audiência pública realizada na Comissão de Direitos Humanos sobre os planos e seguros de saúde. Os debatedores disseram que os incentivos concedidos ao setor privado de saúde por meio de desonerações tributárias representam gastos indiretos do Estado, que podem até diminuir o fomento à saúde pública no Brasil. Na terça-feira, um dos destaques da página da Agência Senado foi a aprovação na comissão mista da medida provisória que acaba com a isenção para empresas petroquímicas do pagamento de PIS/PASEP e da COFINS sobre a aquisição de etanol para a produção de polietileno. A MP é uma das 3 medidas editadas pelo Executivo com o objetivo de compensar o subsídio ao óleo diesel concedido para dar fim à greve dos caminhoneiros em maio. O texto segue agora para o plenário da Câmara dos Deputados. Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou que os senadores querem mudar as regras para a saída temporária de presos. A Comissão de Constituição e Justiça analisa vários projetos que alteram os critérios e até mesmo acabam com a concessão do benefício. A Lei de Execução Penal autoriza até 35 dias de saidão durante o ano, com no máximo 7 dias por saída. Normalmente, o benefício é concedido em datas como Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal e Ano Novo. Já na quinta-feira, um dos destaques da agência foi para o projeto que propõe a unificação de documentos. A proposta, que está na Comissão de Constituição e Justiça, cria uma carteira de identidade com um dispositivo eletrônico que contém dados da Carteira de Trabalho e Previdência Social, da Carteira Nacional de Habilitação, bem como os números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o CPF, e dos Programas de Integração Social, o PIS, e de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP. Eni, a regulamentação do naturismo em todo o Brasil está em análise em uma comissão aqui do Senado Federal. Pois é, Tiago, a prática é antiga, mas ainda provoca polêmica. Tem gente que aprova, outros não querem nem saber dessa ideia de nudismo. E você? Fica aí a pergunta. Você iria em uma praia de nudismo? Talvez se eu estivesse em forma, né? Eu não acho interessante e não é legal. Eu acho que sim, eu acho que eu não teria muita vergonha de ir na praia de nudismo, acho que seria tranquilo. Quando o assunto é nudismo, ainda existe um preconceito da sociedade em relação à prática. No entanto, muitas pessoas defendem um modo de vida baseado no retorno à natureza, no convívio ao ar livre, com mais gente sem roupa. São os chamados naturistas. O naturismo é uma filosofia de vida totalmente familiar. E tem que ser, senão não funciona. E o naturismo não é só tirar a roupa. Nós defendemos o meio ambiente, defendemos a natureza como está desbravando.
Massarandupió é uma praia brasileira no município baiano de Entre Rios, que possui 2 quilômetros reservados para a prática do naturismo. Apesar do receio com praias de nudismo, Graziele foi conhecer o lugar com a família. Lá é bem aconchegante, foi muito bom, é um ambiente familiar, é muito bom lá. Só entra pessoas acompanhadas, não entra pessoas solteiras. A prática do naturismo ela é mal interpretada, né? E as pessoas têm uma má ideia do naturismo, acham que a prática do naturismo envolve a prática do swing, troca de casais, e nada disso, muito pelo contrário. Um projeto de lei que regulamenta em âmbito nacional a prática do naturismo aguarda votação no Senado. 8 praias no país já oficializaram a prática por regulamentação estadual ou municipal. O projeto considera espaço naturista aquele autorizado pelo poder público estadual, municipal ou do Distrito Federal, situado em área destinada exclusivamente a essa prática. Isso pode se dar em praias, clubes, fazendas, campos, sítios ou hotéis, sendo proibida a prática em locais impedidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Augusto explica que toda a área oficial naturista tem que seguir o Código de Ética, formulado pela Federação Brasileira de Naturismo. Fotografar, filmar, sem a permissão de outras pessoas, é proibido. Atos obscenos, mesmo que entre casais, é proibido. É difícil você não ter o preconceito, a não ser que você conheça, a não ser que você frequente, né? Porque daí você vai pela sua índole, não pela índole dos outros. Grande parte dos jovens anda obcecada por um ideal de beleza que muitas vezes pode levar alguns deles a um quadro de depressão e anorexia, entre outros problemas. Um projeto aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor busca prevenir essas doenças, alertando para o efeito Photoshop. Quem nunca viu uma foto assim e desejou ter um corpo como esse ou esse? Só que muitas dessas fotos que mostram corpos bonitos e praticamente perfeitos não são tão reais. O famoso Photoshop costuma estar presente em muitas peças publicitárias e acaba estabelecendo um padrão irreal de beleza. Hoje, com programas de maquiagem de foto, é possível fazer alterações significativas nos corpos de mulheres e homens. As mudanças, às vezes, são tão exageradas que as próprias modelos reclamam que não se reconhecem nas fotos. Para evitar que homens e mulheres se espelhem em corpos irreais e possam desenvolver distúrbios alimentares como anorexia e bulimia, por exemplo, foi apresentado um projeto de lei que determina que em todas as peças publicitárias, onde a foto tiver sido alterada, seja colocado um aviso de que a foto foi retocada. Nós vemos hoje um aumento, um incremento, inclusive em adolescentes, de cirurgias plásticas, né? Então, é implantação de silicone ou retirada de gordura. São corpos jovens, né, que têm muito a se modificarem ainda e, na verdade, estão sendo retalhados, né, cortados, basicamente, e o que não deveria acontecer nessa idade. A proposta foi inspirada num decreto do governo francês de 2017, chamado informalmente de Alerta de Photoshop, que determina que os consumidores sejam informados quando houver alteração digital com o objetivo de melhorar a aparência do corpo. Pelo projeto, o aviso de retoque nas fotos será obrigatório apenas quando houver alteração na silhueta da pessoa. Eni, você tem animais de estimação? Eu tenho 4 cachorros, Thiago, e adoro todos eles. Então você vai gostar dessa notícia. Um projeto que tramita no Senado poderá ajudar a proteger os animais de maus tratos. A intenção é que eles não sejam considerados coisas. Quem tem algum animal de estimação sabe como a relação com eles é especial. O afeto e o carinho marcam o dia a dia dos bichinhos com seus donos. É uma relação de muito carinho, cuidado, né? A gente respeita o espaço do bicho e o animal também respeita o nosso espaço, né? Do dono. Sem animal eu não vivo, animal é planta, não tem jeito, entendeu? Eu gosto mais dos meus animais que certos seres humanos, porque eles amam a gente de verdade. O animal é um membro da família, porque ele aprende, principalmente o cachorro, ele é muito doce, ele é cuidado, ele é amigo do dono. Se a cachorra vai embora e ela saía quietinha, mas estava pertinho de mim. Reconhecer juridicamente o que cientistas e pessoas que têm animais de estimação já descobriram. Eles têm sentimentos, podem experimentar sensações tanto positivas quanto negativas.
É o que os especialistas chamam de seres sencientes. E é por isso que animais como Flix, por exemplo, não podem e não devem ser tratados como coisas. Um projeto que veio da Câmara e está sendo analisado pelos senadores estabelece que os animais sejam considerados sujeitos de direitos despersonificados e prevê a tutela jurisdicional em caso de violação desses direitos. Isso garante ao Ministério Público a possibilidade de entrar na justiça sempre que os direitos dos animais sejam violados. Esse consultor do Senado gosta da ideia, mas acha que a proposta precisa de ajustes. O projeto segue as experiências de outros países, que já não consideram os animais nem como sujeitos, nem como objetos. Todos os códigos civis, todos, do mundo inteiro, falam que os animais, embora sejam uma terceira categoria, a eles serão aplicadas regras de coisas no que couber. Por quê? Porque é evidente que, e ninguém está defendendo o contrário, que eu vou poder continuar tendo propriedade de animais. É evidente que o cachorro de estimação que a pessoa tem, que ela vai vender, os filhotes que ela vai vender, ela vai poder continuar vendendo, porque o animal, ele evidentemente pode ser objeto de propriedade. Então, as regras de coisas têm que ser aplicadas para animais. Isso não dá para... é uma realidade inafastável. E a TV Senado exibe hoje o terceiro episódio da série Testemunha da História, que faz parte das comemorações dos 30 anos da Constituição. A série conta fatos históricos do período da Assembleia Nacional Constituinte, que foi instalada em 1987 para reescrever a Constituição brasileira. E neste terceiro episódio, a jornalista Sônia Carneiro fala do papel crucial da imprensa para mobilizar a sociedade na elaboração da nova carta. E nós ficamos por aqui. Vamos conferir agora o terceiro episódio da série Testemunha da História. A Constituinte não começou azeitada, ela começou fria. A população ainda não tinha visão do que estava acontecendo. Quando a imprensa começou a fazer as matérias, começou a mostrar os trabalhos, a população, quando viu, aí começou a participar. Eu comecei na Rádio Jornal do Brasil em 71. Então, na década de 80, eu já tinha experiência da cobertura da Câmara, do Senado, quando veio, então, os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Sacrificou muito minha vida pessoal, minha vida familiar. Eu passo praticamente o dia inteiro aqui no Congresso e, ultimamente, até às noites, nós temos ficado aqui debatendo as emendas populares. A gente tinha que se desdobrar. Os jornalistas que faziam cobertura da Constituinte ficavam localizados no Comitê de Imprensa da Câmara dos Deputados. Era abrir a porta e entrar no plenário da Câmara, a gente já estava ali. Esse fim da censura e o início do período da redemocratização era um regime mais aberto, com as liberdades de imprensa asseguradas. Então, a gente se sentia mais livre, mais assodada para fazer perguntas mais inconvenientes, mais abertas. O senhor acha que houve mais avanço ou mais retrocesso, na sua opinião? Não, eu acho que há avanços em relação ao que nós temos hoje, não tem a menor dúvida, e algumas coisas que ainda merecerão reparo. A cobertura do Dr. Ulisses era uma cobertura dinâmica, muito recheada de assuntos. Ele tratava da Constituinte e, ao mesmo tempo, da política. Então, a gente ficava para lá e para cá, atrás do Dr. Ulisses, o que tinha, o que não tinha. A gente ia atrás dele, aí ele ia correndo para a sala, a gente corria atrás da sala, abria a porta, ele fechava a porta. A coisa interessante é que ele não brecava.
quando a imprensa começou a fazer as matérias, a rádio, a TV, as pessoas começaram a se alertar do novo momento político que o país estava vivendo, e aí o país começou a se animar, a se mobilizar. O Salão Verde vivia lotado, muita gente querendo colocar na Constituição os seus interesses. Bom, com o país respirando o clima da Constituinte, todo mundo conversando, o assunto era Constituinte, meu filho menor, Daniel, mãe, eu quero ir na Constituinte, eu quero ver a Constituinte. Aí era o dia do encerramento. As rádios estavam todas perfiladas, né, nas cabines que tinham sido arrumadas para transmissão ao vivo dos trabalhos da promulgação da Constituinte. Aí eu falei, então tá, eu levo, você me ajuda a levar os equipamentos. Chegamos aqui embaixo, aí o segurança, não, ele não vai entrar. Aí eu, por favor, daqui a 5 minutos vai começar, eu preciso, e o meu filho precisa me ajudar a carregar. Aí eu falei, o segurança não deixava. Aí eu fui lá no Inocêncio Oliveira, por favor, deputado, meu filho. Aí ele entrou e sentou comigo na bancada da Rádio Jornal do Brasil e assistiu todo o trabalho de promulgação da Constituinte e tal. Meu filho até hoje tem essa imagem bonita para relembrar. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Eu acho que a luz que a Constituinte jogou para o Brasil é a necessidade de unificação. Foi fundamental a união e a mobilização da sociedade para se obter um produto de avanço social e de progresso para o país.